Bom, então a gente vai iniciar a nossa aula de inspeção antimorte de bovinos, né? É aquela inspeção que antecede ao abate. Então ela é realizada em dois momentos, na recepção dos bovinos, um dia anterior ao abate e anterior ao abate no dia propriamente dito, propriamente do abate. Então ela é realizada pelo médico veterinário em plataformas elevadas, construídas sobre as cercas de uma largura mínima de 60 centímetros, com proteções, corrimões na altura de 80 centímetros, para assim então facilitar a locomoção do inspetor ao longo da plataforma e poder observar todos os currais e assim também todos os lotes. Então, o curral de observação destina-se exclusivamente a receber para observação e para um exame mais acurado os animais que na inspeção antimorte foram excluídos da matança por suspeita da doença. Então, o que acontece? Os animais eles são recepcionados nos currais de recepção, onde eles vão ficar até o dia do abate, mas se for detectado alguma anormalidade, algum lote com algum animal doente, algum animal que não consegue se locomover, que precise fazer então um exame mais acurado, esse animal ele é então transferido para o curral de observação pelo médico veterinário. Então aqui, como eu já disse, a inspeção ela é realizada então na primeira hora do período da tarde, quando o gado a ser abatido no dia seguinte já está convenientemente separado nos currais de chegada, de recebimento. Então o técnico vai realizar essa pré-inspeção com então as planilhas na mão, com os boletins sanitários, as guias de trânsito animal, assim como os demais documentos fornecidos pela empresa, que deve comunicar o serviço de inspeção com 24 horas de antecedência. Então ela deve fornecer a programação de abate para o dia seguinte com 24 horas de antecedência para o respectivo serviço de inspeção. Então essa inspeção ela é obrigatoriamente repetida no dia seguinte, meia hora antes do início do abate. Seria uma reinspeção. Então vão ser observados a programação de abate, se o frigorífico então ele encaminhou com 24 horas de antecedência essa programação para o serviço de inspeção, o boletim sanitário, onde vai estar presente então as doenças que acometeram os bovinos, os medicamentos que esses bovinos tomaram, assim como a guia de trânsito animal, que é obrigatória para o transporte desses animais da fazenda até o frigorífico. Então, quem que realiza essa inspeção antimorte? Bom, a legislação prevê que seja uma função do médico veterinário. Então, esse inspetor vai ser o médico veterinário e vai ser o mesmo que realizará a inspeção pós-morte, ou seja, a inspeção antimorte vai servir como um complemento para a inspeção pós-morte. E então ele vai fazer o exame clínico visual dos lotes destinado ao abate, certo? Nenhum animal pode ser abatido sem uma prévia autorização do Serviço de Inspeção Federal. Então, como eu já falei, um dos documentos exigidos é o boletim sanitário, onde vai estar a procedência e o número de animais, o nome da fazenda, a cidade, o endereço, o nome do produtor, as doenças detectadas no lote, os tipos de tratamento que os animais foram submetidos, a hora e a retirada da alimentação, que é o jejum pré-abate, que deve ser realizado com a intenção de diminuir o conteúdo trato gastrointestinal dos animais, assim como outros dados necessários que o veterinário achar pertinente. Lembrando que sempre deve ser assinado pelo médico veterinário, assim como este outro documento, que é a guia de trânsito animal, onde também você vai ter o número dos animais, que deve ser iguais aos números dos animais indicados no boletim sanitário, assim como outras informações relevantes. Então, o exame clínico realizado pelo veterinário vai ser de caráter geral, mas em que o técnico vai observar com acuidade o comportamento dos animais, no intuito de separar algum que possa estar com alguma alteração patológica
ou algum motivo de ordem sanitária, insuficiência de idade, partos recentes, que indiquem então um abate separado ou uma separação desses animais. Bom, então, se nesse exame clínico justificar separar algum animal por uma observação mais acurada, eles vão então para esses currais de observação. Bom, então os objetivos do exame antemorte: primeiro, exigir os certificados de sanidade do gado, né, o boletim sanitário, inclusive os de vacinação contra a febre aftosa. Examinar o estado sanitário do gado e auxiliar com dados informativos a inspeção pós-mortem, ou seja, ela vai complementar a inspeção pós-mortem, ou melhor, a inspeção pós-mortem pode complementar essa inspeção que você vai realizar antes do abate. Refugar as vacas recém-paridas, as que tenham abortado, refugar as que apresentem gestação adiantada, né, no último terço do período de gestação, controlar as disposições do plano de abate de gado bovino, principalmente quanto às restrições relativas ao abate de novilhas, verificar, quando for o caso, o peso, a raça e a categoria dos animais, tendo em vista a obtenção de dados para a realização eventual de trabalhos de ordem econômica ou zootécnica. Continuando, conferir o número dos animais apresentados na relação discriminada ou global de matança para o dia seguinte, que é aquela informação fornecida pela empresa ao serviço de inspeção 24 horas antes do abate. Certificar-se das condições higiênicas e de conservação dos currais, assim como do provimento de água dos bebedouros, ou seja, os animais têm que ter água suficiente para eles se sedentarem na hora que eles chegarem, água limpa e em boas condições. E aí a gente tem o abate de emergência. Ele pode ser de dois tipos. O primeiro é o abate de emergência imediato, que é quando o animal ele chega em um estado em que ele já está sofrendo, ou seja, ele tem que ser abatido para evitar maus tratos, né? E temos também o abate de emergência imediato, que é, por exemplo, um lote que chega com determinada doença em que o veterinário julga necessário um abate ao final da matança, para que não haja contaminação cruzada. Então, se o veterinário verificar na inspeção a existência de sinais que o levem à suspeição de qualquer enfermidade ou afecção, então ele providenciará a apartação dos animais suspeitos para o curral de observação, como já dito, onde procederá às pesquisas semiológicas que se fizerem necessárias, usando inclusive o brete de contenção, que é um item obrigatório nesse curral de observação. Então aí, a critério do veterinário, poderão permanecer ali retidos por observação ou um eventual tratamento, ou então submetidos ao abate. Serão sempre abatidos em separado, certo? Ou ali no próprio curral de matança ou na sala de matança ao final do abate. Ou ali no curral de observação, na sala de necrópsia, ou ao final do abate. Então aqui, como eu já disse, a matança de emergência imediata, destinada ao sacrifício a qualquer momento dos animais incapacitados de locomoção, certificadamente acidentados, contundidos, com ou sem fratura e que não apresente alteração de temperatura ou quaisquer outros sintomas que os excluam regularmente do abate comum. E a matança de emergência imediata, que é a que se destina ao abate dos animais verificados doentes após o exame clínico do médico veterinário no exame de inspeção antemorte. Então, nesses casos, os lotes devem ser abatidos ao final da matança normal. No caso que se revelarem hipotermia ou hipertermia, os animais serão condenados, podendo ser abatidos no departamento de necrópsia ou na sala de matança, conforme o diagnóstico do veterinário ou a critério do médico veterinário. Verificado não se tratar de doenças infecto-contagiosas, poderão ser recolhidos ao curral de observação para um tratamento com custos ao proprietário do animal.
Inclui-se ainda na matança de emergência imediata os bovinos provenientes do curral de observação e os que se fizerem acompanhar de certificado de tuberculinização ou de soroaglutinação brucélica positivas, ou seja, lotes que se constatem a presença de tuberculose ou de brucelose, expedido por veterinário oficial da Defesa Sanitária Animal ou por profissionais credenciados pelo mesmo serviço. Certo. Então, dependendo do exame do médico veterinário, caso necessário, o animal pode ser submetido a uma necrópsia, que vai ser um anexo ao curral de observação, onde vão ser realizados pelo médico veterinário com os demais auxiliares para então auxiliar ele nessa necrópsia. Realiza-se obrigatoriamente no departamento de necrópsia, com o uso de instrumentos adequados, privativo do serviço de inspeção. Sempre usando as EPIs, os equipamentos de proteção individual, como luvas de borracha, roupa apropriada, privativa desta tarefa. E esses animais, eles vão poder ter dois destinos. O primeiro deles é para graxaria, ou seja, eles vão ser submetidos a um aproveitamento para uma ração animal, um produto não comestível ao consumo humano, ou então para o forno crematório, onde vai ter uma autoclave especial, ali mesmo no departamento de necrópsia, onde o animal será incinerado, então. Se necessário, coletado órgãos ou tecidos para exames complementares laboratoriais. Terminados o trabalho no departamento de necrópsia, então o local vai ser rigorosamente limpo e desinfectado. E outro ponto aqui é o que? Na eventualidade dos animais chegados já em franco início de putrefação, a necrópsia então ela é dispensável. O cadáver pode ser introduzido direto no forno crematório, não necessitando então fazer a necrópsia desse animal que ele já está em estado de decomposição. Os dados colhidos então são anotados no boletim de necrópsia. E no caso de doença infecto-contagiosa será notificado ao Serviço de Defesa Sanitária Animal. Bom, quando houver abate de emergência, esses animais eles vão ser marcados com a chapinha tipo 4. A fixação dessa chapa é procedida sob a vistas da Inspeção Federal, na região mediana da face externa esquerda da carcaça. Essas chapas tipo 4, elas são chapas metálicas e o formato delas são triângulos isósceles. Nos abates de emergência, o DIF, ao receber a carcaça e os órgãos do animal abatido, ele já tem em seu poder a respectiva papeleta, que é o modelo número 2, que leva o mesmo número da chapa de identificação tipo 4, ou seja, esses animais que vão ser abatidos em separados e vão estar marcados, então, no abate de emergência, eles vão ter que obrigatoriamente passar pelo Departamento de Inspeção Federal, onde então eles vão receber um exame mais acurado e vão poder complementar então o exame antimorte desse abate de emergência. Os dados clínicos da inspeção antimorte complementarão então esse exame pós-morte. E com base nesses dados e no exame do inteiro conjunto das peças do animal, o veterinário então terá elementos para julgar o determinado destino dessa carcaça, dessas carnes. Terão aproveitamento condicional ou serão condenadas conforme o caso, se necessário, mas nunca vão ser liberadas para o consumo direto, assim como também não vão ser liberadas para a exportação. Todos os animais abatidos de emergência, eles vão ser então endereçados obrigatoriamente ao Departamento de Inspeção Final, como já foi dito. Então aqui apenas as planilhas que devem ser preenchidas, papeleta de inspeção, exame antimorte de bovinos, então o número de lotes, os bois, vacas, vitelos, procedências, vacinas, antiaftosa, brucelose, as características sanitárias do animal. E aqui outros dados complementares: animais liberados para matança, animais destinados à matança de emergência,
a quantidade, animais retidos para exame no curral de observação, a quantidade, as causas, né, as informações do médico veterinário, animais liberados do curral de observação para o abate de emergência, vacas refugadas por insuficiência de idade, porque elas são muito novas, por parto recente, por gestação adiantada e suas respectivas quantidades, animais mortos no currais, quantidades, procedências tomadas, animais mortos em viagens e observações. Bom, os animais que chegarem, só eu acabei esquecendo de dizer que eles tiverem que ser submetidos a um abate imediato, um abate de emergência imediato, eles vão ser transportados em carrinhos especiais até a sala de matança. Se for o caso, poderão até mesmo ser insensibilizados ali no próprio curral com um insensibilizador portátil para facilitar também esse transporte e diminuir o sofrimento deste animal. Aqui a papeleta de inspeção antimorte do abate de emergência, então o número de chapinha tipo 6, identificação do animal, espécie e sexo do animal, raça, pelagem, qual lote que ele pertence e ali os dados clínicos que vão ser coletados pelo médico veterinário. Então esse seria praticamente o exame antimorte de bovinos. Próxima aula a gente então entra no exame pós-mortem. Então até lá.